E vem conferir a crítica do anime Dandadan. E eu finalmente consegui assistir o anime Dandadan. Anime esse que lançou na temporada de outubro de 2024 e que eu só assisti agora, completo em 12 episódios, mas que a história não se encerrou. Irá continuar numa segunda temporada, até porque o final da primeira deixa um gancho para continuações. Bom, Dandadan começou a ser publicado em 2021 e até o momento está com 18 volumes. O mangá ainda não se encerrou. E ele foi um mangá muito comentado na temporada. Quando você abria a internet, você estava no meio de grupos, ou você tem nichos que envolvem anime, você viu um tanto que semanalmente as pessoas falavam de Dandadan. Eu afastei o máximo possível para não tomar spoilers e consegui, mas é inevitável. Onde você via, tinha alguma menção sobre Dandadan. Isso fez com que eu criasse uma expectativa de será que é tão bom assim como as pessoas falam? E na verdade é excelente. Um dos melhores animes que eu assisti em 2024. É realmente sensacional. Eu acho que eles acertam em praticamente tudo que eles tentam fazer aqui. Porque como que você começa acertando? Com o seu primeiro episódio. Quando você pensa na forma de trabalhar seu primeiro episódio, eu acho que o autor e o animador, no caso o diretor que resolveu pegar essa obra para ser adaptada, ele entendeu que o primeiro ponto é fazer com que o público se cative a querer ver a história. E é isso que ele faz. O primeiro episódio, ele te apresenta rapidamente os protagonistas e a ideia daquele universo, que seria existir yokais e existir alienígenas, com uma protagonista que é praticamente a mulher mais bonita da escola, uma das mais bonitas da escola, com alguém que é um nerd para alienígenas, que gosta dessa parte mais de saber do desconhecido. Eles até um dia resolvem ir para cada um para um lado para provar que o mundo deles existem. Um quer provar que alienígenas existem e o outro quer provar que espíritos existem. E a partir daí começa a desenrolar a história. Quando você pensa nesse conceito, o primeiro episódio, o bizarro dele, faz com que o público queira ver o anime até o final. A parte do visual dos aliens, do visual da Vovó Turbo, que é a parte da alienígenas, faz com que você, como público, pense: o que eu estou vendo? Depois começa aquela premissa de roubar o órgão do menino, a parte dos ETs quererem procriar com ela. Toda essa parte bizarra, quando você termina o primeiro episódio, você não termina pensando: nossa, nunca mais quero ver isso. Não! Você pensa: eu quero saber o que vai vir mais nesse universo. Qual loucura e quanto eles vão conseguir escalonar a partir daí. E por isso que o primeiro episódio é excelente em questão de narrativa, porque através do bizarro e da maluquice, ele faz com que você, como público, crie um interesse para querer continuar vendo a história. Mas se você for mais a fundo, depois da bizarrice, você pensar no episódio, você vê que ele é um episódio excelente. Começando pela excelente animação. Dandadan como um todo tem uma animação excelente. Esse primeiro episódio ele já mostra uma qualidade elevada que muitos animes da temporada, para não dizer quase nenhum, consegue trazer essa qualidade. Porque muitos são feitos rápidos, muitos não têm dinheiro e Dandadan focou muito nisso. Essa parte da animação fluida, bem feita, colorida, bonita de se ver em tela, faz com que você, no primeiro episódio, já queira saber mais sobre aquilo. A ideia dos personagens, o passado deles, e ver que eles não são os personagens padrões, também chama atenção. Porque quando você pega a nossa protagonista, você consegue perceber que ela não é aquela menininha fofinha que muitos animes fazem. Não, ela é o oposto. E ele mesmo sendo um nerd, ele não é aquele nerd tímido que não tem coragem de falar com ela. Ele é tímido, mas de um outro nível. Todo esse primeiro episódio consegue mostrar qual vai ser a dinâmica dos personagens principais, qual vai ser a dinâmica da história, para qual lado eles vão querer percorrer e ao mesmo tempo tem uma boa animação e uma excelente trilha sonora. Depois desse primeiro episódio, do 2 pra frente, aí sim que ele já te convenceu, aí que ele já te comprou, aí ele vai começar a explorar esse universo. Aí ele vai começar a apresentar os personagens melhor, personagens secundários, expandir o universo, explorar. E continua excelente, porque o primeiro ponto que eu sempre falo, que é muito importante, seria os personagens. Os personagens precisam funcionar. Se os personagens não funcionarem, o anime não vai funcionar. E aqui isso é muito bom, porque eles
fazem com que os personagens clichês de anime, que normalmente você veria, eles são completamente quebrados. Você olha para uma personagem, como eu falei, e ela parece a popular que todo mundo quer, ela não é essa popular que todo mundo quer. Ela é na parte visual, mas quando você vê o que ela tá falando da vida dela, você vê que a vida dela não foi fácil. Quando você pensa nele, ele não é um nerd comum. Quando aparece um personagem mais pra frente, que ele parece aquele cara que todo mundo vai amar por ser o mais bonitão, ele não é. Ele é simplesmente um cara imaturo. A outra que é mais bonita, ela é falsa pra fingir que todo mundo acha ela mais bonita. Então, você vê como eles pegam aquele conceito que você julga visualmente, é aquele personagem que você olha e fala, ele vai ser isso, por causa dos clichês, e o anime, ele muda completamente o caminho que você vai levar. E isso é muito legal, porque os personagens são engraçados, são carismáticos e tem uma química excelente. Destaque também para a avó, que ela é muito boa em relação a como ela é introduzida. Porque quando vão mostrando a silhueta da avó, você pensa, é uma avó que se preocupa com a neta, que ela realmente não vai cuidar dela até o final. E quando ela aparece, você vê que ela é o oposto, mais uma quebra de expectativa. Eu acho que esse é um ponto, uma palavra que é muito importante em Dandadan. Quebra de expectativa. Todo momento vai ter uma quebra de expectativa, de narrativa para onde ele vai. E os personagens é muito isso, essa quebra de expectativa constante com um novo personagem que entra em tela. Carismáticos, envolventes e que tem uma química excelente, como casal ou como simplesmente amigos. Realmente é gostoso de acompanhar. E se você gosta dos personagens, a animação poderia até ser mediana, a história poderia não ser a melhor, que você vai querer acompanhar porque você gosta e torce por eles. Ainda bem que Dandadan é o oposto, porque a animação, como já mencionei no primeiro episódio, ela é excelente e aqui ela só melhora a cada episódio. Vou repetir, visualmente esse anime é impecável. Como os detalhes de cada personagem diz muito mais sobre eles do que simplesmente a fala. Só de você ver o visual, só de você ver o que ele ouve, o que ele escreve, o que gosta, já faz com que você, como público, entenda qual é a personalidade de cada um e entenda o que eles gostam. A animação consegue trabalhar muito bem isso. Sem contar as excelentes sequências de ação, criativas e bem feitas. Eu gosto muito de como, tecnicamente, o anime muda seus traços dependendo da luta e dependendo de quem está em cena. Adoro. A animação é tão fluida que tem cenas que você quer voltar para ver mais algumas vezes. E ainda mais considerando como que ele consegue trabalhar muito bem a luta dependendo do yokai, dependendo do alienígena. Também me agrada bastante. A criatividade desse autor é excelente. Outra coisa que eu gosto bastante que o autor faz e que ajuda bastante na parte da animação é como ele meio que apresenta o próximo problema antes de você ver. Como, por exemplo, tem um momento de uma lagosta. Eles veem uma lagosta antes. Eles estão falando um pouco de figuras históricas. Aparece um pilar gigante, uma criatura alienígena que envolve meio que um pilar. Você vê como ele vai dando dicas do que vai ser o próximo vilão antes dele aparecer. Então também isso não é de graça. Quando eles ganham de um vilão, quando eles destroem um vilão, nada é de graça. É bem construído e bem trabalhado até chegar num ponto com excelente sequência de ação. E de novo, criatividade, de mudar sempre o cenário e não virar algo repetitivo. Nenhuma luta de Dandadan é repetitiva, porque poderia ficar repetitivo, toda hora ter um problema, solta o poder demoníaco dentro do personagem. Isso poderia ficar chato, repetitivo. Só que eles sabem trabalhar para não ficar, porque eles mudam o cenário e mudando o cenário tem que mudar realmente o estilo de luta, o estilo de ação. E a animação brinca muito com isso e as cores ajudam. Brincando muito com o vermelho em algum ponto, com o preto em outro ponto e o azul quando precisa da água. E essas brincadeiras ajudam o anime a melhorar. A animação é 10 de 10, como os personagens são 10 de 10. Outra coisa que pra mim é 10 de 10 é a trilha sonora. Tem que começar falando sobre a música que não sai da minha cabeça, que é a abertura de Dandadan. Ela é excelente, ela ficou na minha cabeça e ela tá até hoje de tão boa e tão viciante que ela é. Mas a abertura e o encerramento, que também é muito bom, não chega no nível da abertura, mas é muito bom, cada um com a sua função. A abertura faz com que você fique viciado, empolgado e até queira dançar ouvindo ela. O encerramento te dá uma tranquilidade um pouco maior. Mas quando você pensa na trilha do anime, ela também é ótima, usando clichês inclusive para contar narrativa, como por exemplo aquela trilha que menciona como se fossem os cavalos correndo e o personagem principal fugindo, misturando uma música diferente. É muito legal como eles são criativos da trilha sonora. A trilha sonora do anime é boa e usando algumas músicas clássicas para brincar também é muito bom. Ele ajuda a destacar a loucura que eu mencionei do anime. A trilha sonora ela é boa, ela é envolvente, ela gera uma certa comédia, um entretenimento. Realmente é muito boa. Realmente funciona muito bem. E poderia tudo isso dar certo, mas a história não dar certo.
Mas não é isso que acontece, a história também é excelente. Porque quando você pensa na história, você pensa no bizarro, de novo, ela parece ser bizarra pra quem vê de fora. Se ler a sinopse, ou falar a sinopse desse anime, um menino que perdeu os membros, né, a parte que perdeu os órgãos genitais dele, assim, você acaba vendo que parece uma história bizarra. Mas quando você vai mais a fundo, você vê como essa história é inteligente em relação a como trabalham os personagens. Da menina popular que é insegura, da outra que realmente precisava de um afeto. Tanto que uma sequência simples é tão bem trabalhada os personagens, e a história consegue trabalhar tão bem a relação deles, que uma frase simples de até amanhã, num ponto que parece algo bobo, no final tem toda uma relevância de eu vou te ver amanhã, eu vou me importar com você, eu me preocupo com você. E no fim, uma coisa que é muito boa também, é que no fim eles são adolescentes. E muitos animes esquecem isso, colocam personagens adolescentes, mas trabalham ele como se fossem adultos. Aqui não, aqui eles são adolescentes, tanto que não tem perigo nenhum de ter um episódio inteiro dos dois querendo se encontrar na escola, não se encontrando e gerando inseguranças. Isso é maravilhoso, porque realmente quando você pensa em adolescentes, até em animes de romance, os adolescentes se tratam como adultos. Aqui não, eles são adolescentes que têm erros, inseguranças e medo de onde eles vão. Sem contar outras metáforas, né? A metáfora de escolher um adolescente, a descoberta de quem ele realmente é, descobrir um poder. Tanto que é muito legal ele ser um moleque tímido e tem muita empolgação para querer realmente impressionar a protagonista, mas quando você pensa, ele vira um demônio, ele vira depressivo. Isso é muito legal. E Dandadan também tem um time cômico muito bom. Quando você pensa em um time cômico, ele também é interessante. Mas isso é uma coisa que mostra como ele, o autor da obra, ele tem uma ótima mão, ele sabe contar uma história. Porque às vezes você está vendo Dandadan e você vai dar muita risada, vai achar muito divertido ou ficar empolgado. Mas às vezes você precisa de um episódio 7 de Dandadan, que é um soco no estômago, é triste, é de chorar, mas ao mesmo tempo é verdadeiro, é real. E muitos animes que tem um tom mais cômico, chegando no episódio 7, ele pararia a história, ou parte dramática, para dar uma comédia para quebrar o clima. Aqui não, o episódio 7, ele é pesado do começo ao fim, e ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é realmente uma obra de arte como fizeram aquilo e conduziram a história, a narrativa naquele ponto. Realmente gosto muito do episódio 7 como um anime como um todo. E como eu falei, a mensagem é bem trabalhada. E uma coisa que eu gosto, também que envolve a comédia, é como o anime ele começa com uma comédia e a comédia vai diminuindo ao longo dos episódios. Ela continua sendo muito engraçada, divertida, tem entretenimento, mas no final você vê que eles tiveram que amadurecer. E isso também é muito importante, porque a segunda temporada tem que trabalhar bem isso. Porque eu não sou o maior fã de a virada para a segunda temporada. Prefiro uma virada um pouco mais chocante. Mas mesmo assim, quando você pensa, você vê uma evolução, um amadurecimento dos personagens. Pra mim, esse é um anime 10 de 10 que acerta em tudo que tenta fazer. Realmente uma surpresa maravilhosa de 2024, que terminou 2024. Concluindo, Dandadan não tem nem como concluir sem falar que ele é um anime excelente que você merecia assistir ele. É um anime excelente em história, é um anime excelente em animação, trilha sonora e personagens cativantes. É aquele anime que com certeza vale a pena, que você termina e você quer ler o mangá pra saber como vai continuar, quer ler o mangá pra ver as diferenças e reza que chegue logo a segunda temporada. E por isso que eu fecho Dandadan com uma nota 10 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Dandadan? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.